Primeira coisa, vale a pena eu chamar a atenção que a Igreja Viva nasceu dentro de uma escola. Na sala de aula, se eu quero silêncio, eu faço um shh. Aí todo mundo, né? No púlpito já não. Quantas vezes eu já me segurei, quase que eu mandei o povo parar de conversar, guardar o celular, né? Exato. Que eu faço em sala. E mandou pra diretoria. E eu acho que pra quem tá nos ouvindo, eu sinto que talvez alguém precisava ouvir isso hoje. Eu creio que escola é um dos campos missionários mais importantes hoje no Brasil. Sim. É verdade. Então, se você se sente chamado pra isso, eu queria encorajar você, em Deus mesmo, ir pra esse lugar. Vocês me disseram que há 10 anos atrás, vocês tiveram uma direção do Senhor de começar uma ONG. Sim. Com o que ela trabalha e o porquê de começar. Sim. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast de segunda-feira abençoada, que nós estamos aqui juntos, né, nessa mesa de comunhão. Que bom que você está aqui. Obrigado por toda semana, né, os nossos ouvintes aí, os nossos assistentes, nossos espectadores aí, que estão sempre com a gente acompanhando e divulgando. Eu queria até agradecer você que pega o link, manda para as pessoas, porque é por causa de você aí que a mensagem tem chegado tão longe. E tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus, e é por isso que a gente tem essa mesa conhecendo partes diferentes do corpo de Cristo espalhados pela nossa nação, e tem sido muito legal, e o papo de hoje vai ser incrível, então fica por aí. Deixa eu te fazer um pedido, você que está ouvindo, você que está assistindo aqui e não é inscrito no canal, para agora tudo que você está fazendo e já se inscreve para você receber todo o conteúdo que a gente produz, de novo, que tem esse objetivo, de ter ferramenta aí para você nessa jornada com Cristo. Beleza? Vambora então pro podcast de hoje. Renato e Priscila Garcia. Tudo bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado. A gente poder bater pelo esse convite. papo. Eu sempre peço para o pessoal da equipe, né? E geralmente a Nath faz para mim, Sim. uma descrição, uma biografia, né? E eu vi um pouco da formação de vocês, né? Então, sua primeira administração de empresas, Perfeito. correto? Aí depois na FGV você fez… Sim. O que você fez? Pós-graduação em gestão empresarial. Gestão empresarial, fez alguns cursos fora também, Sim. né? De transformações de cidade. E você pedagogia. Eu fiz química, na Perdão, verdade. Química. E E você licenciatura. dá aula em química. Isso. Meu Aham. Deus. Terror. É sempre essa reação que eu vejo das pessoas. Senhor. Ontem hoje a Luísa teve prova de física, né? E a gente tirou umas férias, então ela faltou vários dias no começo do ano, né? E aí ela falou, pai, eu não sei a matéria. Aí você estuda comigo? Eu falei, Nossa. aí vamos lá, né? Aí eu tive que aprender Sim, pra ensinar. pra ensinar. Mas até hoje você continua dando aula. Eu vi que você estava dando aula em cursinho. Eu dei aula há muito tempo em ensino médio e cursinho. Hoje eu só tô no ensino médio. Não, só no ensino médio. Isso, que o ritmo é bem diferente de cursinho para ensino médio, né? E o cursinho exigia de mim, às vezes, estar nos vestibulares que são de domingo. E domingo eu tô na igreja, né? Então, já ensino médio é segunda a sexta só. Então, eu tô focando mais no ensino médio. Legal. E vocês plantaram uma igreja chamada Igreja Viva, que está em Campinas. Exatamente. E aí você falou que tá em mais 2 lugares. Valinhos e Hortolândia. E Hortolândia. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, com esses 12 anos de igreja e tal, o que vocês veem assim, porque a formação de vocês é para outras coisas, vamos dizer assim, né? A maioria das pessoas, a administração vai para um lado, né? E qual é o benefício dessas formações, por exemplo, no trabalho com a igreja, no pastoreio? Muito legal. Primeira coisa, vale a pena eu chamar a atenção que a Igreja Viva nasceu dentro de uma escola. Ah, é? Você estava falando que ela tem 12 anos, né, de fundação, e isso tem tudo a ver com a minha formação, né? Que às vezes a gente não entende o percurso de Deus na nossa história, na nossa vida, né? Mas Deus tem uma ótica, uma dimensão, vê numa dimensão diferente da nossa, né? Meu Deus. E eu trabalhei 20 anos com educação. Então, formei em administração, logo comecei a me envolver com educação, e vi que tinha facilidade por uma coisa muito específica, que era implantar escolas. Ah, é? Eu comecei a implantar escolas para alguns empresários, né? E fui fazendo isso desde os meus 19 anos de idade, com bastante facilidade, e vi que eu Olha tinha só. jeito para isso. Até que eu falei assim, não, esse negócio tá dando certo aqui, eu vou implantar uma para mim. Todo mundo ganhando dinheiro, eu não tô ganhando dinheiro, eu preciso fazer isso. E eu
acabei implantando uma escola para mim, e foi tão de Deus isso que ali nasceu a Igreja Viva, dentro de uma escola, estudando a Bíblia no domingo de manhã. Olha só. E se tornou algo incontrolável, né? O crescimento da igreja, ao ponto que eu acabei, num determinado momento da minha história, me dedicando integralmente ao ministério. Então, depois de um ano dessa fundação da igreja, eu acabei deixando o trabalho de ensino. Foi quando a gente deixou o prédio do cursinho para um novo prédio. Como eu não sabia como isso ia ser, eu não era um plano, não imaginava aquilo, aprendendo, né, a olhar a igreja, a entender a igreja, a ser um pastor, cuidar de vidas, né? Foi quando eu deixei o trabalho secular por uma fase, dediquei ao ministério. Hoje eu tenho uma empresa junto com o ministério também, né? Então eu exerço o ministério pastoral e também tenho uma empresa hoje que apoia as igrejas cristãs, os pastores. É uma empresa de mentoria e consultoria para igrejas cristãs. Mas é interessante porque a gente sempre fugiu disso, da escola. O Renato fez administração porque ele queria trabalhar em banco. O sonho dele era ser gerente de banco. E eu fui fazer química porque eu gosto do laboratório, eu gosto de fazer os experimentos, eu queria trabalhar na indústria, né? E a gente tentou seguir nossos sonhos, que eram esses, né? Mas a gente viu como Deus foi mexendo, fechando algumas portas para nós. Eu, tanto na indústria, que eu estava num processo seletivo na Coca-Cola, em Cosmópolis, que é pertinho de Campinas, e eu fui até a última etapa. No dia que eu fui ser contratada, a pesquisa onde eu ia trabalhar foi cancelada no dia da minha contratação. Então eu saí de casa como o futuro do Brasil, já voltei com um problema social e estava desempregada já. E aí eu falei, não vou ficar sem fazer nada, eu vou voltar e vou fazer licenciatura em Química, né? Eu podia voltar para a faculdade e fazer uma outra modalidade sem prestar vestibular. E aí eu comecei a fazer e não gostei. Eu falei, então eu vou dar aula para ver se eu gosto, porque se eu gostar de dar aula, aí eu volto por obrigação aqui e faço curso, né? E eu vi que eu levava jeito para dar aula, gostei, e aí eu fui caminhando para a escola. Fugi da indústria e fui para a escola. E o Renato, a mesma coisa, todas as portas de emprego em banco, na Paulista, em grandes bancos, o pessoal prometia, segunda você começa aqui, e sexta cancelava. Então a gente começou a ver que na hora a gente não entendia, né? A gente achava que as coisas estavam dando errado pra gente, mas na verdade estava dando muito certo, porque Deus estava já encaminhando a gente para aquilo que Ele tinha para nós, né? Que era a gente ficar na área da educação, porque a gente nem imaginava que a gente teria um cursinho pré-vestibular onde a igreja nasceria, né? Então, hoje tudo faz sentido. As coisas que deram errado pra gente profissionalmente, né? Fazia tudo muito parte do plano de Deus pra nós, né? E algo bastante difícil no primeiro momento, diferente, na verdade, acho que seria a palavra mais adequada, porque eu demorei um pouquinho para entender o que poderia ser aplicado da administração dentro da igreja, né? E foi uma fase de transição na minha vida, porque logo no começo eu comecei a trazer essas ferramentas de administração, esse conhecimento para dentro da igreja, e me sentia seguro fazendo isso, trazendo uma coisa que eu sabia. Você já sabia fazer. Mas comecei a ver que não tinha uma relação, uma conexão total. Na igreja a gente não manda embora uma pessoa, né? Igreja, a gente tem uma forma diferente de conduzir ela, né? E é uma forma em Deus e que muda muita coisa, que adicionam-se muitos outros fatores, como a fé, como o amor e tantas outras coisas. Que como o soprar do Espírito, soprar do Espírito. O óbvio é isso, mas ele está nos pedindo para... Mas não significa que hoje eu aproveito muito daquilo. Sim, com certeza. Dentro da igreja, obviamente, porque eu acho que uma das grandes crises até hoje da igreja de fato, a gente vê pastores hoje que têm muito conhecimento bíblico, são bons comunicadores, né? Sabem muito da palavra, são bons conselheiros, né? Mas às vezes falta aquele conhecimento mínimo, né? Para cuidar da organização, formar liderança, descentralizar, cuidar dos recursos. São coisas que são tão importantes para uma estrutura hoje de igreja, né? Sim. Que foge daquele lugar do púlpito, né? A igreja hoje, o sucesso de uma igreja hoje, ela é consequência de
de muitos outros fatores, né? Muitos outros. E isso tem sido desafiador hoje, e foi um desafio para mim. Aprendi muito com os meus erros, né? Mas eu acho que por ter estudado, ter conhecido, ter tido uma vivência no mercado, na área de gestão, acabou me ajudando a absorver essas mudanças, a entender como usar isso dentro do ambiente da igreja de forma saudável, né? E cristã, Muito bíblica. bom. E é interessante que na lista de dons do Espírito há administração. Né? Sim, E às vezes a gente ignora isso, né? sim. Porque a gente vai sempre para esses dons que eu chamaria assim, um pouco mais místicos, né? No Sim. sentido do profetizar, do milagre da cura, né? Sim. Mas você tem ali o dom da misericórdia, por exemplo, Sim. e o dom da administração, que quando ele é feito, parece natural, mas é o Sim. Senhor fazendo ali, porque ele sabia que era essencial pro corpo dele Sim. continuar, né? E realmente, sim, você percebe que os problemas hoje, lógico, tem muitas igrejas com problemas teológicos, né? Mas quando você vê as coisas acontecendo, tem muito mais a ver com problemas de liderança, né? Muito mais. Do que de púlpito em si, né? Até Sim. pensando em futuro, né? Porque a gente tá hoje, a gente tem que considerar o futuro das igrejas, né? A questão da formação de liderança, transição. São assuntos que hoje são muito obscuros ainda para os pastores, né? E muitas igrejas estão patinando e falhando em coisas que não são na pregação da palavra. Não é na adoração, não mas elas estão falhando em coisas que são muito determinantes para a continuidade daquilo que já foi gerado. Sim. E que às vezes foi gerado ao longo de décadas. Mas hoje o dinamismo, a comunicação mudou tanto, né? E a falta de conhecimento impede os pastores de se adaptar a essa nova realidade. Muito bom. Faz sentido, né? Interessante. E aí, agora assim, pra mim, acaba sendo até mais óbvio, né? Que a sua profissão, a do ensino, ela faz parte da igreja, né? Sim. Assim, a igreja é também essa grande sala de aula, né? Sim. Discípulos são alunos, na verdade, né? Isso é muito legal. Então ali você aplica tudo, né? Sim, às vezes eu tenho que até tomar cuidado, né? Porque na sala de aula, se eu quero silêncio, eu faço um shh. Aí todo mundo, né? No púlpito já não. Quantas vezes eu já me segurei, quase que eu mandei o povo parar de conversar, guardar o celular, né? Exato. Que eu faço em sala. E mandou pra diretoria. Mas eu gosto muito dessa área. Hoje é a área que eu sirvo lá na Igreja Viva, né? Também no cuidado das pessoas, mas eu gosto dessa parte do ensino, né? E principalmente para química, né? Que é algo, às vezes é um bicho de sete cabeças para as pessoas. Eu gosto de tornar aquilo que é difícil, transformar de uma maneira fácil, de uma linguagem fácil, que a pessoa entenda aquilo que eu tô querendo comunicar, né? E muitas vezes com a palavra a gente vai ter que fazer isso, Mesma né? coisa. Tornar algo que às vezes é difícil para a pessoa entender, às vezes para um novo convertido, ou alguma coisa, algum assunto que é mais difícil de se entender, você transmitir de uma maneira mais fácil, né? Eu também, como eu dou aula para adolescente, então tem que ter alguma coisa que cativa, e geralmente eles gostam de algo mais engraçado, né? Então, é algo que eu também procuro trazer, algo mais dinâmico para que aquele ensino seja gravado melhor, compreendido melhor e também levar para a prática, né? Mas é um desafio, porque a gente tem que, eu vejo tanto eu quanto o Renato, né? O ensino de química tem algumas semelhanças, mas o da palavra é muito melhor, né? Mesmo a administração, eu lembro que o Renato, logo no começo da Igreja Viva, ele fazia organogramas assim perfeitos, né? Do funcionamento da igreja, então a gente olhava aquilo, a gente entendia. Ok, a Igreja Viva funciona assim. Legal, o ensino vai ser assim. Mas como também a gente precisou procurar em Deus, buscar em Deus, né? Tá, Deus, isso é o que a gente sabe, que a gente aprendeu na nossa faculdade, mas o que o senhor quer mudar aqui para que fique mais a tua cara, né? Porque igreja não é empresa. Exato. O púlpito aqui não é um professor dando aula, né? Mas nós estamos repartindo a palavra, né? Então, a gente teve que também aprender com Deus, né? Como trazer Jesus para aquilo que a gente sabe, né? E tornar de uma maneira mais bíblica, né? Eu lembro que o organograma da Igreja Viva, né? Era a gente recebeu elogios pela organização, mas faltava a Bíblia lá. Então, vamos separar, por exemplo, nos 5 ministérios essa organização. Então, hoje, a igreja toda é dividida e organizada pelos 5 ministérios. Então, a gente foi tornando dessa maneira, né? Então, o ensino. Como que isso eu uso esse ensino para que seja
vida e transformação. Ok. Então não é só transmitir um conhecimento, mas como que isso vai gerar transformação nas pessoas que estão entendendo, lendo a Bíblia, como que eu posso dar recursos para ela, para que isso se torne uma prática e venha com transformação do caráter dela, né? Para ser como o caráter de Cristo. Então, tudo isso é que a gente teve que... Tá, Deus, isso é o que a gente tem, é a ferramenta que nós temos, o Senhor nos deu, né? Somos gratos, mas a gente precisa muito do Senhor aqui, né? Porque só o conhecimento humano não resolve nada. É como a gente gerir uma empresa ou ensinar pessoas qualquer ensino, mas aquilo que a gente está fazendo é muito maior, né? É reino, né? Eu acho muito lindo, assim, perceber que quando a gente se converte, né? Eu percebo que o Senhor também quer que a nossa profissão se converta. Né? Sim. Ele quer que o nosso dinheiro se converta, ele quer que a nossa família se converta. E esse se converter não necessariamente é mudar. É lógico que se alguém está fazendo alguma coisa ilegal e tal, vai ser mudado isso. Mas, e eu vejo isso claro em Pedro, né? Porque ele tá lá pescando, aí ele tem um encontro com Cristo e aí ele fala assim, então agora você vai ser o quê? Pescador. Então é como se ele dissesse assim, você entende que Deus estava já agindo na sua vida quando você era um pescador, mas agora eu quero mudar o propósito da sua pesca, né? Sim. Agora eu quero mudar o objetivo da sua pesca. Então você é professor. E aí você vai se converter, você vai continuar professor, mas agora tem uma outra coisa que eu quero que você ensine, né? Você é um administrador. Sim. Você vai se converter e vai continuar administrador, mas agora tem uma outra coisa para você administrar, né? Então eu percebo isso, que o Senhor quer dar novo propósito para aquilo que geralmente Ele já estava fazendo na nossa vida, né? Exato. Daquilo que não é pecaminoso, né? Agora, uma coisa interessante, vocês falaram de estar envolvidos com escola, você está até hoje, né? E eu acho que para quem está nos ouvindo, eu sinto que talvez alguém precisava ouvir isso hoje. Eu creio que escola é um dos campos missionários mais importantes hoje no Brasil. Sim. É verdade. Então, se você se sente chamado para isso, eu queria encorajar você a, assim, em Deus mesmo, ir para esse lugar. Sabe? Talvez você tenha até vontade de falar, não, eu queria trabalhar lá na igreja, fazendo não sei o quê. Tem algumas pessoas, eu queria te encorajar que, mesmo que você não consiga servir tanto na sua comunidade local, que você entendesse a escola hoje como um campo missionário. Nós precisamos de mais professores e professoras cheios do Espírito Santo para ficarem 4, 5 horas por dia com aquelas crianças, entendeu? Com aqueles adolescentes. Então, se Deus está te chamando, se você sente um chamado para isso, vá e peça a direção do Senhor para fazer o que Ele quer que você faça, e talvez Ele vai te colocar nas piores escolas da sua cidade, né? Com os grupos mais difíceis, mas é para isso que a gente foi chamado. Sim. Né? E eu entendo que domingo eu tô lá, eu tô com as ovelhas, né? E aí na segunda, durante a semana, eu continuo com outras ovelhas, né? Então, é o povo, são as pessoas que Deus colocou para eu impactar, né? E eu tenho o privilégio de estar numa escola onde os mantenedores são cristãos, né? Então, eu tenho essa até liberdade. Os alunos pedem para eu orar antes da prova, né? Eu falo, olha, Deus é justo também. Quem não estudou... Não se engane, não. Eu falei, Senhor, faz ele lembrar o que ele estudou. Aquilo que ele leu, aquilo que ele estudou. Mas como Deus me usou ao longo dos anos na escola, né? Eu também trabalhei com o Renato na mesma escola, né? Que o Renato, onde ele ia, ele também me contratava, graças a Deus, né? Então, eu lembro de uma escola, a primeira que eu comecei a trabalhar, e a gente era recém-casado, foi no ano de 2000, e aí os nossos colegas professores ou outros funcionários que iam casando, eles chamavam a gente para ser padrinho. E eles nem eram cristãos, né? Eles falavam, a gente gostaria que vocês fossem nossos padrinhos, porque o casamento de vocês tá mostrando que vai vingar. Tem tudo para dar certo. Então, a gente quer que vocês sejam nossos padrinhos. Então, a gente era padrinho de casamento dos funcionários da escola, né? Muitos alunos meus hoje estão na igreja, ex-alunos, né? Estão na igreja, estão servindo. Há um tempo atrás, eu tinha uma ex-aluna sendo líder de adolescentes da minha filha, né? Que estava no grupo de adolescentes. Então, é tão gostoso ver. E eu nunca falei, gente, vamos lá para a igreja. Nunca falei. Eu tô lá vivendo a minha vida, né? Sempre zelando para dar bom testemunho e servindo. É que a gente acha, às vezes, que tá na escola, você vai fica esperando Deus te dar uma oportunidade para você parar a aula e falar de Jesus, ou às vezes às escondidas, porque na escola não pode, teoricamente, falar, né? Mas é tão simples, né? A gente ser Jesus. Eu sou Jesus quando eu levo um bolo
pros meus colegas na sala dos professores. Eu levo lanche, eles me zoam muito e eles pedem para eu levar pastel de flango e eu levo, eu capricho. Olha só Então, essas são maneiras de eu mostrar Jesus. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade só para pregar, mas são pequenas coisas, né? Posturas. Eu aproveito algumas oportunidades que eu mostro escolhas que eu fiz, eu verbalizo decisões que eu tomo como pessoa, como esposa, como mãe. E são pequenas falas, assim, que eu vou jogando, mas que as pessoas, os alunos, eles captam, eles pegam tudo e eles sabem, né? E hoje as redes sociais também facilitam muito, né? Então, às vezes eu chego na escola e eles perguntam, e aí, a sua palestra lá na igreja foi tudo bem? Eu falei, foi tudo bem, foi muito bom, né? Então, eles estão vendo o que a gente é, os valores que a gente tem. Então, claro, tem outras vezes que os alunos me procuram, eu posso testemunhar, posso ajudar com conselho ou não, mas a gente está em alerta, né? Porque eu estou pastoreando a igreja, eu pastoreio os meus alunos, eu pastoreio qualquer lugar que eu vou, onde Jesus manda peixe, né? Nós vamos pescar, onde ele mandar ovelha, a gente vai pastorear. Então, acho que essa visão para mim mudou bastante, né? Teve um livro que a gente leu, o Eclesia, né, do Ed Silvoso, isso me ajudou a abrir a mente. Falei, puxa, eu tô aqui, não é para dar aula e só de ser bom testemunho, mas eu tô aqui para pastorear essas pessoas. Muito bom. Então, como que eu faço isso numa sala de aula? E realmente precisa hoje de muitas pessoas que estão dispostas a amar esses adolescentes, às vezes colocar limites para eles, porque eles não têm, quando você coloca, eles se sentem super amados e protegidos, é impressionante, né? Então, eu falo pro Renato, quanto mais bronca eu dou, parece que mais eles amam, né? Por quê? Porque não tem limite. Sim. Eles não têm pessoas que estão dando um alerta, trazendo um conselho, trazendo avisos, sinalizando coisas que são perigosas para eles, né? Então, eles se sentem amados, né? Então, eu vejo como também é um privilégio. Até hoje eu não saí da sala de aula. Todo ano, chega em setembro, eu começo, o Renato e eu, a gente começa a orar. Deus, é para eu continuar ano que vem? Hoje eu só tô 2 dias da semana na escola. Mas eu sempre tô perguntando, até hoje Deus não me mandou parar. Muito bom. Então, enquanto Ele permitir que eu fique, eu tô ficando, né? Isso aí. E vocês me disseram que há 10 anos, então a igreja começou há 12 e há 10 anos atrás, vocês tiveram uma direção do Senhor de começar uma ONG. Sim. Né? E é a TAP. Sim. Fala um pouco sobre a TAP, com o que ela trabalha, né? E o porquê de começar. Sim, legal. É curioso isso porque alguém pode perguntar assim, mas um trabalho social, um trabalho missionário, um trabalho no campo, pode ser feito através da igreja, né? Mas Deus deu uma direção da gente começar uma ONG porque Ele falava assim para mim, Renato, a ONG ela tem um poder de captar um recurso financeiro que a igreja não tem condição de captar. Por exemplo, das multinacionais, das empresas que às vezes destinam parte dos seus impostos, dos seus recursos para ajudar organizações sociais, né? E, de fato, eu fui entendendo isso. Não só as empresas, mas também o próprio governo, né? Municipal, estadual e federal tem recursos destinados, né? Às organizações, em apoiar as organizações. E a maneira que a gente tem de captar esses recursos do governo é através das ONGs, né? A igreja não tem essa capacidade legal de fazer isso. E eu entendi isso e eu de fato, constitui uma ONG que ela não tinha nenhuma relação com a igreja. Okay. Então, a primeira estratégia que Deus deu foi que ela não fosse da igreja viva. E a gente conectou pessoas diferentes a essa ONG. Em alguns momentos, até não cristãos, que se conectaram a essa ONG para, de fato, somar com seus talentos, com seus dons, com suas expertises, e a gente pudesse, de fato, desenvolver projetos que eram sociais, e através desses projetos sociais a gente deixava o evangelho para as pessoas. De maneira bem cuidadosa, a gente ia gerando esse trabalho de levar Jesus para as crianças, principalmente sempre crianças, adolescentes, né? Mas usando recursos que vinham das organizações. Então, várias vezes a gente recebeu grandes quantias de dinheiro que vinham de empresas multinacionais. A gente pegava esses dinheiros, aplicava em projetos e usava esses projetos para levar Jesus. Então, foi uma estratégia que tem funcionado até hoje, inclusive. A TEP, ela é uma ONG que ela não é nacional, ela é uma ONG internacional. Ela tem projetos hoje no Brasil, hoje em Moçambique. Nós estamos abrindo para outras nações. A gente já tem avançado nesse sentido. Em breve a gente vai ter essas informações também, né? Mas
a gente tem hoje a gente tem ajudado, de fato, a levar o evangelho para lugares onde muitas vezes poucas pessoas têm interesse ou disposição de ir até esses lugares. E o nosso peso tem sido muito nesse sentido, onde muitas vezes tem perseguição religiosa, onde são às vezes lugares onde tem crises sociais muito grandes, né? Muita fome, problema com educação, problema com saúde, né? Uma série de questões que às vezes dificultam as pessoas de pararem o dia a dia delas, de trabalho, a rotina delas, irem até lá. Então a ONG tem entrado muito nesse lugar de fato, abençoar comunidades, né? Carentes, aldeias, lugares onde o evangelho tem dificuldade até de chegar. Eu já tive a oportunidade de entrar em aldeias em Moçambique, onde, por exemplo, com a Heidi Baker, que eles nunca tinham ouvido falar o nome de Jesus. É até estranho falar isso, né? Como assim ninguém ouviu falar sobre Jesus? Ninguém. Aí se passava um filme sobre Jesus e eles tinham tanta fome, porque fome é uma coisa que eles entendem muito bem, eles tinham tanta fome do que Jesus podia fazer na vida deles, que os milagres começavam a acontecer. Então, paralíticos começavam a andar, surdos começavam a ouvir, cegos, assim, em grande quantidade. Era algo, assim, espantoso para uma pessoa ver, para um cristão que não está acostumado a ver isso. E, de fato, você fala assim, Jesus chegou aqui. E, de fato, lugares como esse tem muitos em toda a África, a Ásia, o Oriente, ali na região da janela, de todo ali, o do Oriente Médio, são muitos lugares que nunca ouviram falar de Jesus e que a gente tem uma responsabilidade de levar. E a igreja, muitas vezes, ela não tem essa força para chegar nesses lugares. Porque, de fato, para fazer missões hoje precisa de dinheiro. Né? A gente precisa ter pessoas investindo nas missões, né? Uns vão, outros investem, outros oram, né? É um trabalho coletivo, né? Sim. Mas Deus pode usar pessoas, pode usar empresas e pode usar governos para financiar essas obras missionárias, né? E a ONG, ela entra dentro dessa estratégia, até o Global entrou dentro dessa estratégia. E hoje, qual que é o trabalho feito em Moçambique, por exemplo? Moçambique, hoje a gente faz um trabalho a gente capacita moçambicanos, né? Leva o evangelho para eles de forma bem real, principalmente líderes e pastores, onde a gente prega a palavra, dá treinamento para eles, ensina eles. Eles têm muita dificuldade de acesso a um ensino, né, da Bíblia. Quando um moçambicano, eu vi isso várias vezes, moçambicano, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois de uma semana ele é pastor. Aí você fica assim, tipo, oi. Foi o primeiro a aceitar Jesus, já virou pastor. Jesus, ele virou um pastor, ele já tem uma área para plantar uma igreja. E então ele é um implantador de igreja, um pastor, e ele tá ali há poucos dias, né? E às vezes é analfabeto. E às vezes é analfabeto. E aí você fica, então, como que a gente pode ajudar esse processo de ensinar Jesus, ensinar a palavra de Deus para que eles possam reproduzir isso nas comunidades deles, né? Capacitá-los. Isso é uma necessidade, uma das maiores necessidades hoje no povo africano é esse. Os cristãos moçambicanos, eles se tornam cristãos, mas eles não têm ensino. Então a gente tem que levar ensino para eles, e por isso que criar mesmo centros de teologia lá dentro, desenvolver ONGs com essa responsabilidade, com essa consciência de ensinar a palavra para os moçambicanos, conferências, né? É bem importante e chave para a propagação do evangelho, né? Porque eles têm uma penetração dentro do povo deles, da nação deles, que nós, como estrangeiro, nós não temos. Isso que eu ia te perguntar. Em algum momento teve essa mudança na mentalidade de vocês, no sentido de... Porque você pensa... nos trabalhos missionários, a gente está sempre enviando missionários. Sim, exatamente. Né? Mas está dizendo sobre um investimento no nativo, né? Sim. Pegar quem se converteu lá e fazer uma preparação com eles. Vocês sempre fizeram assim ou houve uma mudança em algum momento? Não, houve uma mudança até recente. A gente vai aprendendo ao longo do processo, né? E eu costumo dizer que você liderar uma ONG é bem difícil, porque não tem um livrinho que você lê explicando, né? Como ter uma ONG, né? É um degrau de cada vez. E não que seja errado outras formas, mas Deus tem direcionado a gente a, de fato, investir no local, né? Ali no nacional ali daquele país, né? É desafiador, porque até a dificuldade de comunicação com eles é outra, né? A gente não tem uma facilidade de comunicação, porque a gente é estrangeiro, mesmo, por exemplo, usando a realidade de Moçambique, que se fala o português, há uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Porque a velocidade como as coisas acontecem, a forma como eles pensam, a cultura local dificulta esse entendimento entre as duas
partes. O que, né? por exemplo? Você tem algum exemplo? Sim, às vezes algo que pra gente é muito simples entender e fazer, precisa chamar um técnico para estudar o solo. Uhum. Como é que você explica isso para eles? É que você precisa chamar um profissional da área que existe lá, obviamente, na nação, um profissional que vai estudar o solo para que você possa preparar a terra para um plantio adequado, saudável e produtivo, né? Então, para eles é meio porque a plantação para eles é um negócio assim do dia a dia. Eles convivem com aquilo, Sim. né? E a forma como eles plantam e colhem, para eles está tudo bem. Mas tem formas muito mais eficazes de fazer isso. E quando a gente tenta levar esse novo modelo para eles, essa nova forma, é onde há um choque cultural muito grande, um choque de linguagem, um choque mesmo de capacitar. A gente tem dificuldade de capacitar. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que lentamente, o resultado ele é melhor. Eu percebo. Demora mais. Mas a longo prazo, a gente colhe coisas mais satisfatórias. Porque além de você gerar um ensino, um conhecimento para o moçambicano, você está trabalhando o desenvolvimento social dele, né? Você também está abençoando famílias. Porque isso envolve, obviamente, recursos, ajuda humanitária, ajuda financeira, ajuda, né? Eles acabam sendo abençoados. Então, hoje, por exemplo, você pega respondendo a sua pergunta inicial, né, sobre o que a gente tem feito lá, uma das fazendas que a gente tem trabalhado na região de Quelimane, né? Você tem ali pelo menos 10 famílias sendo abençoadas, né? Então, a gente fica feliz de poder ajudar pessoas, né? Levar comida para famílias, né? E coisas que são naturais, mas que são importantes. São famílias de pastores, nesse caso especificamente, que além de serem abençoados com o alimento, né? Eles também são abençoados no aspecto, conseguem ser impulsionados no ministério deles, né? E essa é uma forma muito pastores. legal, que eu vejo até a Mais trabalha também assim, no sentido de nós não vamos simplesmente dar dinheiro, né? Mas nós vamos sempre implementar um negócio que se torne sustentável ali para eles, segredo, né? Porque senão você vai dar dinheiro o resto da vida. Você vai dar dinheiro o resto da vida e é desgastante isso. E pelo lado de lá, receber dinheiro durante toda a vida não é saudável. Não é saudável. Né? Porque existe isso, desse desenvolvimento seu de querer, né? Agora eu tô gerando, e aí vai ser emprego, vai ser várias coisas que vão começar a acontecer a partir disso, né? Esse é o ponto que eu entendo que eu, como presidente da ONG, que a gente tem que quebrar. Porque senão, se a gente não cria projetos que são sustentáveis, a gente tem que ficar correndo atrás de dinheiro o tempo todo. Isso é extremamente desgastante, cansativo para qualquer pessoa. E eu nem acho que essa é uma mentalidade do céu. A gente precisa atuar de maneira diferente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa mudar a mentalidade em relação às coisas. Entender que Deus nos criou de forma criativa, como pessoas que podem produzir coisas, gerar recursos, trazer essa realidade do céu através do nosso trabalho ali no campo. O moçambicano precisa entender isso, né? Não só o moçambicano, qualquer pessoa em qualquer lugar. Estou dando exemplo ali de Moçambique, né? Mas a pessoa precisa entender que ela é capaz de gerar recursos, né? E isso muda e tira aquela condição de dependência, né? De um estrangeiro, ou de uma organização missional, ou de uma igreja. O que acaba sendo muitas vezes até negativo. Eu percebo assim que há um perigo de tipo assim, ó. A gente vai, por exemplo, a um país da África que está menos desenvolvido que a gente, né? Sim. Então vários países do mundo são mais desenvolvidos que o Brasil, mas o Brasil é mais desenvolvido que alguns outros. Então, a gente pode chegar lá e falar assim, seguinte, cheguei aqui para salvar vocês. Isso. E aí você sempre vai colocar a pessoa aqui embaixo. Sim. Ó, nós aqui superiores, viemos aqui salvar vocês inferiores. E a pessoa se mantém nessa condição durante anos. E de fato, o ponto é chegar lá, olha, nós viemos aqui dizer que vocês são isso aqui, né? E quando passa a sensação de domínio, de controle, pior ainda, até porque isso vai contra o evangelho. Né? Jesus morreu na cruz pra gente ser livre. E a gente fica, às vezes, estabelecendo domínio sobre nações, domínio sobre pessoas. E isso me incomoda muito. Então, há uma nova forma de fazer. Uma nova forma. Acho que a gente tem que criar um ambiente de liberdade. Um ambiente onde a construção é feita por eles mesmos. A gente apenas como colaboradores dentro desse processo. E não como mandantes ou como controladores disso tudo. Porque eles são a imagem de Deus. É muito sensível isso. Isso é uma coisa a se meditar, pensar e repensar em como fazer. Porque, de fato, a maioria das pessoas, eu diria,
que tá fazendo de bom coração. Sim. Não há maldade, né? Mas eu acredito que às vezes, por falta de reflexão, a gente pode piorar algumas situações do que ajudar, né? E aí no Brasil a TAP é envolvida com esporte, você falou, né? A gente tem em Campinas, a gente tem um projeto ali numa comunidade carente, que se chama Uziel, né? Uma invasão de nordestinos que vieram numa época para a região aqui de São Paulo. E ali se constituiu uma comunidade bem carente, né? E hoje a TEP faz um trabalho ali nessa comunidade através do jiu-jitsu. E hoje a gente atende ali cerca de 70 crianças. É um trabalho que vai muito além do esporte, mas é um trabalho que desenvolve as crianças, tira elas ali de situações de risco, né, tanto do tráfico como de outras coisas, da prostituição, né? E permite que elas ali se desenvolvam como profissionais, elas tenham disciplina, elas entendam que existe valor nelas, que elas têm uma identidade, né? Isso tem transformado a comunidade, transformado as crianças que estão ali dentro do projeto. Algumas têm até participado, né, de campeonatos. Têm vencido campeonatos, é muito legal. Eles veem que eles são capazes de construir, fazer coisas diferentes. Sonhar, né? Sonhar muito além do que ser dono de de repente, um bar na esquina do bairro, mas que eles podem, de fato, ser bons profissionais, bons esportistas, né? E isso tem sido muito forte, porque isso tem atingido não só as crianças, mas as famílias delas, né? Que ficam, às vezes, assistindo os treinos, porque elas têm que, como são crianças, os pais acompanham as crianças até o treino, né? Então é muito legal ver os pais participando, vendo, observando, e às vezes a gente tem a oportunidade de tocar elas. A gente cria eventos constantes, periódicos, onde a gente leva Jesus ali dentro desse trabalho com esporte. Então a gente não perde nenhuma oportunidade para levar Jesus ali, ora com as crianças. Muito então leva ensino bíblico para elas, né? Um conselho bíblico. Então isso tem sido muito legal, assim. Já é um trabalho antigo e que a gente tem colhido grandes frutos aí. Não é fácil o trabalho missional, mas eu vejo como a ONG, ela é uma estratégia que até muitas outras pessoas deveriam adotar, as igrejas, porque ela abre um braço diferente. Sim. A igreja também faz missões, e ela tem uma importância, uma relevância muito grande nesse trabalho de evangelização global, né? Mas as ONGs, elas têm um poder de penetração diferente da igreja, porque a igreja, às vezes, as pessoas têm preconceito com a igreja, principalmente no que diz respeito a nações, ao evangelismo global. Isso se potencializa muito. Nenhuma nação quer um pastor entrando lá, uma igreja entrando lá, mas se você chegar lá e falar assim, olha, nós estamos chegando aqui para trazer desenvolvimento social, já muda completamente a perspectiva da nação, a aceitação. Facilita com que você crie empresas locais dentro dessas nações, e o que permite você de fato também desenvolver trabalho, né? Desenvolver empresas dentro dessas nações. E eu falo isso também sem desmerecer o missionário que está no campo. Pelo contrário, o missionário que está no campo brasileiro, que tem hoje, que está aí por todas as nações aí da terra. Eu tô entendendo o que você está dizendo. Há várias formas. Há várias formas. Se pudermos, vamos atacar em todas. Exatamente. Vamos utilizar de tudo que está disponível. E a gente já fez muito isso. E foi bênção tudo que a gente já fez, né? Com missionários estrangeiros no campo. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. E a gente precisa entender o tempo de Deus para cada organização. E a gente tem tentado entender o tempo que o Espírito Santo tem soprado para nós como tempo global. Isso não é uma regra. Você fez um curso nos Estados Unidos eu li lá, era City Transformation, né? Então, transformações de cidade. Isso, exatamente. O que você aprendeu assim nesse curso que foi muito útil para cá? Era uma parceria com uma universidade estrangeira, mas foi feita aqui no Brasil, né? E esse curso, ele fala muito da Missio Dei, dessa missão de Deus, da gente reconciliar o homem com Deus e o homem com a natureza, né? E aí a gente começou a entender como de fato a gente, como cristão, gerar transformação nas cidades. Como pessoas cristãs, como igrejas, principalmente porque era um curso basicamente onde a gente tinha líderes e pastores ali, e ele despertava os pastores para tirar os olhos de dentro da igreja e de fato
também ter o foco em desenvolver projetos para cidade. E coisas que às vezes são pequenas. Então, por exemplo, eu lembro de quando a gente mudou para esse prédio onde a gente está hoje, na Igreja Viva, a gente, na frente da igreja, tinha um drive-in. Então, um lugar onde existia prostituição, onde existia coisa. É como um motel que os carros exatamente. Aí a gente chegou lá e a gente teve a oportunidade de destruir aquele lugar, alugar aquele lugar, fazer um estacionamento ali. Isso é gerar transformação. Isso pode fazer isso pode fazer parte de projetos de uma igreja. Como eu posso, de fato, trazer o reino de Deus para todos os lugares? Eu lembro que onde a gente está hoje, na frente tinha um lugar onde eles guardavam animais para sacrifícios, né? Esse lugar faliu, entendeu? E aí depois a rua toda foi sendo transformada. Que demais. Né? A igreja se mobilizou para pintar alguns lugares, terrenos baldios, coisas, limpar as calçadas, tirar a grama das calçadas. Tudo isso foi impactando a vizinhança. A vizinhança começou a perceber a transformação daquele lugar, porque a igreja estava lá. E aí esse é um ponto que é bem chave, porque às vezes os pastores eles estão muito preocupados, às vezes, com o trabalho só do púlpito, né? De pregação, de ensino, e que é super importante, nós fazemos isso, nós somos pastores, mas a gente precisa construir e gerar uma igreja que ela é missional. A igreja não pode perder esse valor. Não pode. Né? E a gente vê hoje esse valor se perdendo. Né? As igrejas investindo, colocando muito foco só na infraestrutura, colocando muito foco só na gestão, que é o que a gente estava falando agora há pouco, e deixando coisas que são importantes de lado, como o ensino da palavra, o ensino bíblico, o ensino cristocêntrico, o ensino missiológico, onde que de fato gera uma igreja que ela é para fora das quatro paredes. Você agora mesmo falava desafiando aquelas pessoas que estão chamadas para educação, para escolas, para se envolverem com isso, né? E até é interessante que, às vezes, quando a gente pensa em escola, e realmente eu acredito a escola como um dos principais ferramentas para a transformação do mundo, mesmo como você falou. E eu acredito que a grande maioria das pessoas consegue enxergar isso. Mas às vezes a gente olha e faz como uma coisa inacessível pra gente. E de fato, o que eu posso deixar de conselho é que a gente precisa dar pequenos passos em direção a isso. Muito às vezes a gente falha nesses pequenos passos, que é a coisa da fé, né? A fé é um movimento, né? E a gente precisa se movimentar. Jesus vai fazer o milagre. É aquela história dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Só temos 5 pães e 2 peixinhos, mas os discípulos foram lá, se movimentaram, foram ver o que tinha. Trouxeram para Jesus. Jesus fez o milagre, né? Jesus vai fazer o milagre nas nossas vidas para poder implementar grandes projetos educacionais no Brasil, em outras nações, não só no Brasil. Mas a gente precisa se movimentar. Então, às vezes, pequenas ações como criar um contraturno para as crianças do bairro, comunidades carentes. Você pegar e dar a oportunidade delas, vão estudar de manhã na escola do estado, do município, mas à tarde ela pode chegar ali e você pode gerar um trabalho paralelo para ela e levar Jesus nesse trabalho paralelo. Então, é uma coisa educacional, né? Mas que... Você vê, a gente investiu muito, a gente gosta de tudo com excelência, né? A gente faz tudo muito bonito. Então, você vai lá na sala do Ministério Infantil, tudo muito bem decorado, muito bem mobiliado para ser usado só aos domingos. Vez a semana. E aí, a gente já tem sonhado com isso, em a gente disponibilizar essas salas durante a semana para atender as crianças lá do nosso bairro, porque a gente tem muito professor na igreja, graças a Deus, né? Então tem, por exemplo, hoje a gente tem uma das professoras que tem chegado 1 hora antes do culto para atender, fazer um reforço com as crianças do bairro que tem dificuldade no estudo, né? Então, ela já vai lá 1 hora antes do culto, a gente sabe... E fica pro culto, né? E daí as crianças já ficam pro culto, né? Legal. Mas a gente já tem pensado, planejado isso, porque a gente faz tudo com tanta excelência para ser usado só aos domingos, sendo que existe um povo... E só pra dentro, né? E a gente sempre fala, a gente ensina, né? Quando a gente sair dessa rua aqui, se Deus nos levar para um outro lugar, né? Como igreja, a gente vai deixar alívio ou a gente vai deixar saudade? Muito bom. Então, tudo que a gente tem feito lá não na igreja, mas na rua... no bairro, a gente quer deixar saudade, a gente tá fazendo, porque se onde a gente sair, a gente quer que as pessoas falem, puxa, que falta que a Igreja Viva faz aqui na nossa rua, que falta que eles fazem no nosso bairro. E a gente começou a carpir o terreno dos vizinhos, a gente começou a pintar muros, né, como o Renato já falou, de cima a baixo. E hoje a gente vê, às vezes a gente precisa, vamos supor, a gente precisa de
mais espaço para estacionamento. Então a gente vai lá pedir, você não poderia locar esse seu terreno que fica fechado aqui? Claro, vou emprestar para vocês, vou alugar para vocês, né? Então também a gente cai na graça do povo, porque a gente não tá vendo só a gente, né? A gente tá tendo esse cuidado com os nossos vizinhos, né? A gente tem, há anos já a gente visita os vizinhos lá da igreja, a gente faz ações estratégicas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. No Dia das Crianças a gente tira todas as cadeiras do salão e a gente enche o salão de infláveis e a gente convida as crianças do bairro para terem um Dia das Crianças lá dentro da igreja, com brincadeira, com lanche, com palavra também. Então a gente entende que é muito além disso, né? Deus também tem nos dado esse espaço, mas como com a igreja eu posso servir a minha comunidade? Sim. E como tornar um lugar onde eles se sentem acolhidos e bem-vindos. E é muito gostoso ver, a gente vê, domingo a gente vai chegando na igreja, a gente vê eles descendo a rua, indo para o culto, para estar junto com a gente, né? E aí a gente fala, puxa, é isso que Jesus gostaria que a gente fizesse nessa rua, é isso que Jesus queria que a gente fizesse nesse bairro. E tem outros pontos lá que a gente já tem orado, que são lugares assim onde Deus não é adorado. Então a gente fala, Deus, eu passo por um lugar lá toda vez. E eu não vou falar porque estrategicamente estou orando contra. Mas eu falo assim, Deus, eu não aceito isso no meu bairro. Eu não aceito essa casa aqui no bairro onde nós estamos. E eu peço ela para o Senhor. Sim. Então a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né? Se Deus deu aquele lugar pra gente, é alugado, mas a gente tá lá porque Deus nos levou para aquele lugar, tem um propósito. E a gente precisa estar sensível, né? Uma coisa que a gente fala na nossa reunião de novos membros, né? É que a nossa igreja não é uma igreja em Bragança, né? Mas uma igreja para Bragança. Sim. Então, assim, é entender que Deus não nos deu uma cidade, Deus deu uma igreja para a cidade. É que nós somos uma oferta do Senhor para a cidade. Então, se a gente consegue mudar essa mentalidade, foi interessante que, por exemplo, terminou uma eleição, né, do outro ano aqui, e tinha sido eleito alguns vereadores evangélicos e tal, e aí eles chamaram os pastores de alguém que tinha sido eleito e tal. Aí eu fui lá, eu e o Thiago, que era presbítero comigo, aí chegando lá foi muito interessante, porque aí eles pediram pra gente falar num certo momento, e eles ficaram meio em choque com o que eu falei. Por quê? Porque muitas vezes o líder cristão fica falando assim, ok, então como que vocês, vereadores que agora estão lá dentro, podem nos ajudar no trabalho com a igreja, ok? Mas a gente falou o contrário. A gente falou assim, o que a gente pode ajudar vocês? Então, por favor, nos traga quais são os problemas. Muda tudo. As demandas. Entendeu? E aí a gente começou a fazer essa pergunta para eles. O que está acontecendo em Bragança? Aí, por exemplo, um falou, cara, nós estamos com um grande problema com os mendigos. Pô, nós estamos com um grande problema em tal área. Nós estamos com um grande problema nesse bairro. Entendeu? E aí a gente fala assim, tá, de que maneira nós podemos ser resposta? Não o contrário. Sim. Não, será que você consegue um negócio para nós? Será que você consegue um negócio? Não, é o contrário. Quem tá com a riqueza é a igreja. Exato. E aí pode ser financeira também, mas muito mais do que isso. Quem está ao lado do Senhor, do Deus Criador, é a igreja. Então, quem precisa se colocar à disposição, né? Porque o maior vai servir o menor, né? Somos nós, né? Então, essa mudança de mentalidade é fundamental, né? Nós estamos aqui para essa cidade. O José, né? Para Faraó. Ele já chegou com um problema, mas junto com o problema ele já trouxe toda a estratégia, todo o plano de ação, e ele serviu Faraó e todo o Egito, né? Que era inimigo dele, né? Porque ele estava lá como escravo deles, mas ele entendeu que ele tinha que servir aquele povo. E ele serviu com uma estratégia que Deus deu, minuciosa. O que tem que fazer, como que vai fazer, onde vai armazenar, como que vocês vão vender depois no futuro. E por causa disso, ele foi colocado numa alta posição, né? Exato. Então, ele foi servo e aí foi colocado numa alta posição. A gente, às vezes, já quer alta posição sem servir a cidade, né? Sem servir os governantes. Então, eu creio que esse é bem o caminho. A gente servindo quem está ao nosso redor. A igreja entender isso, né? Que não é à toa que a gente está onde a gente está, né? E eu acho legal, você citou a Heidi Baker, né? Que faz um grande trabalho em Moçambique. E ela tem uma frase que é muito boa, né? Que é a mais conhecida, que é Stop for the One, né? Então, acho que porque quem está nos ouvindo aqui, talvez ouça de uma ONG,
na TEP já há alguns anos, tô fazendo um trabalho em Moçambique, tô fazendo um trabalho em Campinas e tal, e penso, nossa, eu não tenho condição de fazer algo tão grande em outra nação e tal. Mas é isso, é parar para um. Tá, hoje, o que tá na sua frente? Tá na sua frente é seu vizinho que tá lá com um problema que você poderia correr atrás para conseguir uma cadeira de roda? Então faz isso. Hoje faz isso, entendeu? É uma família que eu conheço ali que precisava de roupinha para criança. Hoje faz isso. Sim. Então pare para um. O que o Senhor colocou na sua frente? É muita palavra do samaritano, né? Eu tô andando no caminho e tem alguém caído. Aquela é a minha nova missão desse dia, né? E então, assim, comece com um, que daqui a pouco serão 2, daqui a pouco serão 10. Alguns Deus vai chamar para servir 1.000 e 10.000 e outra nação. Mas é o que tem hoje pra gente fazer, servir na nossa cidade. Uma outra pergunta que eu queria te fazer para vocês como é o nome da empresa de consultoria? É Voz Consultoria. Voz, isso, né? E como é que é o trabalho de vocês, né, na Voz? Mas assim, eu queria saber o seguinte, quais são os principais desafios que vocês têm observado, né, quando vocês fazem o diagnóstico aí das organizações, né? E como é que você tem observado a igreja hoje? Sim. Eu vejo hoje um aumento da percepção dos pastores, da necessidade de se equipar além da teologia, da palavra de Deus. Eu percebo eles um temor muito grande com a palavra, né, no sentido de ensinar, de trazer um ensinamento bíblico correto para as igrejas. Os pastores percebo uma crescente nesse sentido, né? Mas eles percebendo também a necessidade de cuidar da igreja de uma forma mais ampla. E nesse momento, quando eu falo da forma mais ampla, a organização cristã, que a igreja, além de ser um lugar ali de ensino da palavra, de adoração, de aconselhamento, ela é uma organização, né? Ela tem contas para pagar, ela tem algumas vezes colaboradores, ela tem responsabilidade com missionários no campo, como a gente estava falando, tem outras demandas, né? E de gestão, de planejamento estratégico. Parte jurídica. Legal, contábil. E aí vai, né? E eles começam a perceber que que às vezes eles não estão cuidando do dinheiro de forma legal. Às vezes não estão contabilizando as finanças de maneira correta. E como que Deus vai abençoar uma igreja que não contabiliza o dinheiro de maneira correta? Como Deus vai abençoar uma igreja que não cuida das finanças de maneira certa? Né? E eles estão começando, eu percebo um aumento da percepção do tipo assim, eu preciso fazer tudo certo, né, para que Deus abençoe o meu trabalho dentro da igreja. E eu não queria falar que a pessoa não faz certa porque é um relaxo do pastor, não é isso. Mas são as revelações que Deus está trazendo para a igreja, né? As ignorâncias. Deus vai trazendo o entendimento do pastor de que ele precisa de fato mudar coisas, né? E é nesse momento que ele começa a buscar uma mentoria, uma empresa que possa ajudar eles nessas questões, não só nessas questões, mas questões que envolvem também a formação, treinamento de líderes, né? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande dos pastores de treinar líderes e basta você olhar a quantidade de mentorias, né, que hoje existem, hoje no Brasil, pessoas capacitando líderes, porque os pastores não estão conseguindo fazer isso dentro das suas próprias igrejas. E seria muito bom se os pastores pudessem fazer isso dentro das suas próprias igrejas, por uma questão saudável, né? De DNA, de cultura, uma série de coisas, né? Porque eu falo como um mentor que também que eu estou ensinando algo para um pastor ou normalmente para os pastores, eu não faço isso para líderes, mas para pastores. Mas às vezes o que eu estou falando nem conecta completamente com a realidade dele. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Mas eu vejo uma preocupação de aprender, uma preocupação de se equipar, né? Hoje a gente vive num mundo que, por exemplo, é muito mais globalizado. A gente vive num mundo onde a comunicação é muito rápida, a transformação a mudança de gerações é muito rápida. Antigamente um pastor, ele pastoreava 40 anos, estava tudo bem. Porque a geração demorava muito. Hoje as gerações, elas duram 13, 14 anos. É uma coisa que força o pastor a se adaptar às mudanças, né? Então, ele é um bom pastor, ele conhece a palavra, é um homem de Deus, mas ele não está conseguindo mais comunicar com as gerações que estão para trás, que estão nascendo, né? Então, esses são desafios que eles buscam ajuda no momento de
de mentoria, né? Às De vezes consultoria. transição, né, que tá Transição, acontecendo. muito. Como transiciono? Onde que eu tô errando nesse processo? Na verdade, eles não conseguem pensar a transição, né? Como formar os futuros líderes, né? Então você pega, por exemplo, hoje de forma prática. Hoje nós preparamos jovens de 16 a 26 anos. A gente forma esses líderes, esses adolescentes, vamos dizer assim, jovens novos, né? A gente equipa eles. Eu equipo uns 20, a Pri mais uns 20, Lá na Igreja comunidade. Viva. Uhum. A gente faz esse treinamento de equipar esses líderes, se dedica mesmo a eles, porque daqui tantos anos lá na frente, eles vão ser os líderes da igreja. Amém. Lá 10 anos na frente, a gente vai poder dizer assim, ó, cumprimos o nosso papel até aqui. E a gente pode com segurança deixar para uma nova geração de líderes equipadas de forma segura para dar continuidade naquilo que a gente está fazendo. Mas o que está acontecendo? O pastor, voltando para a questão da mentoria, da consultoria, o pastor ele começa a perceber que ele não está formando ninguém. E um líder a gente não forma com 4 aulas. Nem com 8 aulas. Um líder se forma ao longo de uma caminhada de uma vida. De anos, andando junto. Por uma temporada muito grande. Aí você forma um líder. Então, e hoje, infelizmente, ainda tem muito pastor achando que se forma líder com um curso de líderes. Eu vi uma coisa interessante, um amigo, a sogra dele, ela trabalha com lojas do Boticário. Sim. Né? Então ela tem algumas lojas. E aí ele estava contando que a Boticário começou a perceber um movimento que ameaçava a organização, que era o filho, quando não tem entendimento, a filha quando não tem entendimento, e vai assumir no lugar do pai e da mãe, porque o pai e a mãe eram donos de franquias, e eles vão assumir, e eles não têm o apego à marca e tal, era ladeira abaixo. Aquelas lojas geralmente fechavam e tinham grandes problemas, né? Então eles percebendo isso, começavam a fazer um trabalho com as crianças, filhos de donos de franquia. Sim. Olha que inteligente. Então eu vou me preocupar em começar a estabelecer a cultura da nossa empresa para os futuros herdeiros. Sim. Né? Então, assim, é algo que as empresas estão pensando. Agora, você imagina a igreja que tem isso biblicamente claro, né? Escrito, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e está falando sobre, né, toda a cultura do reino de Deus. Né? Então, é a gente olhar, né, para as crianças, né, lá no nosso Ministério Infantil, não como é que a gente entrete elas aqui para os adultos assistir o culto, mas esses caras são os futuros pastores da nossa igreja. Né? Então aqui no meio, os futuros líderes de tudo. Né? E de fato, onde a gente devia estar investindo o nosso maior tempo, o nosso maior recurso é nessas gerações. Porque a gente vê que as igrejas não estão transicionando por essa razão. Porque não tem com quem transicionar. Não preparou, E aí, se transiciona mal por uma pessoa errada, acaba tendo problema lá na frente. Sim. É porque muitas vezes igrejas hoje estão entrando em condição de declínio, né? Sim. E o que é muito triste. Mas é bom ver, eu percebo um movimento de despertar. Que bom. Nos pastores hoje, para essa preocupação em aprender coisas diferentes, coisas que às vezes contradizem até a forma de pensar deles. É muito legal você se deparar com isso. Às vezes o pastor fala assim, nossa, eu penso diferente nisso. E é super válido, porque isso desperta ele pelo menos a uma reflexão de que pode ser diferente. Né? E isso tem sido muito desafiador e gratificante para mim, assim, que lida com isso. Porque depois passam um tempo, os anos, eu olho para trás, olho para aquela igreja e falo, olha, eles mesmos me mandam mensagem, ligam super felizes, a Pri acompanha. Eles mandam mensagem felizes porque eles estão aplicando aquilo que eles aprenderam, eles estão vendo o resultado. É gostoso. A gente fica feliz porque isso não tem a ver com dinheiro pra gente. Isso tem a ver com, de fato, eu vejo como um chamado de Deus pra minha vida. Tenho feito com bastante alegria. E começou muito natural, porque nossos amigos vinham procurar. Como você faz isso? Como você faz aquilo, né? E naturalmente nasceu um curso, né? E eu lembro que o Renato foi mentoreando vários pastores. E eu entrei recentemente, eu tô na minha 2ª turma só com pastoras. Mas foi interessante porque como foi dando resultado, aí eles falaram, Renato, será que a Priscila não faz a mesma coisa que você fez conosco? Ela não faria com as nossas esposas, né? Aí o Renato propôs pra mim, eu falei assim, mas o que eu vou ensinar, né? E olha que ensinar é comigo mesmo, né? Mas eu fiquei assim, mas o que eu vou passar, né? Daí eu falei assim, eu vou pensar em todos os perrengues da minha vida de pastora, né? E eu falei, Deus, se o senhor tá nisso, eu vou sentar e eu quero que o senhor me dê
todas as aulas. O que eu vou fazer? E eu orei, sentei no computador, mas assim, foi em 1 hora. Eu escrevi toda a pauta do curso, eu fiquei até impressionada. Falei, puxa, como eu tive perrengue na vida. E aí, tem sido legal porque eu percebo, a gente se prepara com... Acho que a primeira preocupação nossa é a gente estar biblicamente bem embasado, a gente fazer um curso de teologia, isso é importante, a gente incentiva todo mundo a fazer, mas às vezes falta isso. Como que eu resolvo um conflito? Exato. Como que eu aconselho uma pessoa que está passando por tal problema? Como eu estabeleço um limite? Como que eu equilibro os pratos da minha vida como pastora? Como mãe, pastora, profissional, esposa? Como que eu equilibro sem entrar num burnout? Como que eu libero e trabalho o perdão para as pessoas que me traíram da minha equipe, pessoas que saíram da minha igreja chateadas, falando mal de mim. Então eu vou trabalhando todas as coisas que eu já vivi, que eu já passei, que eu fui aprendendo na marra com Deus, no lugar secreto. E hoje eu simplesmente compartilho coisas que eu aprendi, que eu sigo aprendendo. Eu compartilho meus erros também, né? Porque eu não quero que ninguém cometa os erros que eu cometi na liderança. Então tem sido muito bom, porque quando cada aula que eu dou, elas falam assim, você falou a minha vida hoje. Eu falei, bem-vinda ao pastoreio, né? A vida de pastora. Mas a gente tem ficado muito feliz, porque é algo que a gente nunca pensou, né, em fazer, e Deus tem trazido essas pessoas, e a gente fica muito feliz de poder repartir, né, aquilo que a gente recebeu e ver o fruto, né, a gente fica feliz de ver eles mandando foto, olha como deu certo isso, olha, consegui ouvir um áudio assim, hoje eu realmente perdoei fulano da minha igreja. Eu falo assim, puxa, valeu a pena tudo, né, porque agora ela tá livre para cumprir o chamado dela em Deus, ela vai estar muito mais feliz, ela vai estar confiante, mas em Deus vai parar de desconfiar das pessoas. Então é tão gratificante ver, né, aquilo que pra gente um dia foi uma dor, mas se transformou num ensino, e hoje tem sido um testemunho que tem motivado as pessoas, né? Então a gente faz isso com bastante alegria, e no fim esses pastores acabam até se tornando nossos amigos. Sim, né? A gente tem caminhado junto e tem sido muito gostoso. Eu tava na nossa igreja caseira na quarta, e o nosso amigo Johnny, do Divinamente, que trouxe a reflexão ali pra gente na casa, né? E aí ele tava na parábola dos talentos, lá de Mateus 25, e ele falou um negócio muito interessante, né? Ele falou assim, por que aquele... porque um recebe 5, o outro recebe 2 e o outro recebe 1, né? O de 5 multiplica, entrega 10, o de 2 entrega 4 pro Senhor, e o do 1 enterra. E ele fala, olha, eu sei que o senhor é um servo mau e que colhe onde não plantou, e eu fiquei com medo, e tá aqui, eu guardei e não perdi, né? Ele falou, por que ele foi infiel? Por que ele foi daquele jeito, né? E aí começamos a fazer uma análise junto ali, não é medo, é por comparação, por se achar menor e tal. E aí um dos pontos que eu nunca tinha pensado que o Johnny trouxe foi, um dos erros é isolamento. Uau. Então você olhar pro lado e você ter alguém que tá multiplicando 5 dele em 10. Você ter alguém que tá multiplicando 2 dele em 4. E você não ir lá e perguntar pra ele. É verdade. Como é que você fez? Sim. Eu não tô sabendo fazer com o meu. Sim. Eu tô com medo. Uau. Deus, você não ora comigo? Né? Eu tô inseguro. E eu tô vendo que você tá conseguindo. Será que você não poderia me dar umas dicas e tal? Então, é muito legal isso, sabe? De a gente olhar para outros irmãos que têm facilidade em certas áreas. E pedir para eles, você não me daria uma consultoria, uma ajuda? Ter a responsabilidade de repartir, né? Exato. Não achar que porque eu sei, porque tá dando certo alguma coisa, eu não devo repartir. Não, o reino de Deus alguma. é uma coisa... nós precisamos andar em unidade. E é uma coisa que falta até hoje na igreja, né? As igrejas hoje, muitas vezes você percebe caminhando sozinho aqui, quando a gente devia estar um ajudando o outro. E o que é muito raro isso, e eu acredito muito que as igrejas, elas precisam estar andando em unidade. Porque toda a igreja, todas as pessoas e toda a igreja, como uma organização, tem pobrezas e riquezas. Exatamente. Eu aprendi muito isso com o Paulo Borges. Pobreza e riqueza. Então, daquilo que eu sou bom, o outro é ruim. E aquilo que ele é bom, eu sou ruim. Sim. Então, tem igreja que sabe fazer missões de uma forma, né? Só que a outra sabe adoração de um jeito, e o outro tem um ensino que é absurdo. Se nós... né, nos misturássemos no sentido, e não nos misturar no sentido de ter que misturar as igrejas, mas as comunidades vão continuar, mas se a gente se misturasse no sentido de me ensina. Como é que eu posso ir além nisso que você é bom? Que livro que você leu? Onde que você foi? Qual é o curso aí que você fez? Seria
tão mais saudável e maravilhoso. É verdade. Você falou que de pegar líderes, pegar adolescentes de 16 anos ali Sim. e acompanhando ele. Quais são características de alguém que quer liderar um dia? Quais são características que deveriam ser desenvolvidas assim, na vida de uma pessoa? Sim. Primeiro eu me preocupei muito em identificar quem eram líderes, né? Líderes, a gente tem um costume como pastor querer achar bons líderes, pessoas já andando nos caminhos do Senhor, tudo certinho. Eu comecei a identificar todo tipo de líder, os bons e os ruins. Isso foi uma estratégia que eu utilizei. Porque eu entendo que a caminhada com Cristo, ela transforma a vida das pessoas e ela deve transformar. E às vezes a gente tá querendo preparar só um tipo de líder que é, na nossa Mais cabeça, é santo, é bom, ele a pessoa correta. Mas na verdade eu comecei a identificar como a gente poderia também capacitar pessoas, treinar pessoas, ensinar pessoas a andar nos caminhos do Senhor, né? Então esse foi o primeiro desafio que eu venci na minha mente, que me ajudou até. Eu entendo que isso é biblicamente correto no sentido de que a gente precisa transformar as vidas, né? Quebra paradigmas, Quebra né? paradigmas, isso. E aí eu comecei a identificar pessoas. Eu vi uma vez alguém dizendo assim: a igreja não é uma joalheria Sim, que você entra, olha na vitrine, escolhe, sim, né, o ouro ali, né? sim. A igreja é uma mina É uma mina. Demais. de carvão, Demais. né? Onde você vai ter que achar o diamante depois de se sujar bastante ali, né? Sim. Então quem tá disposto, né, Sim. a encontrar no meio do pecado e Sim. dos traumas ali, quem são essas pessoas? Sim. Exatamente. E comecei a Isso é muito identificar bom. coisas assim do tipo, pessoas que tinham de fato um chamado para a igreja. Nesse caso específico dessas Pra igreja. pessoas, porque a gente pode formar líderes pro mercado de trabalho e coisa e tal, mas eu comecei a ter um propósito foco, ali era o pra propósito era para a igreja, e comecei a identificar essas pessoas que elas carregavam um chamado, e comecei a atrair essas pessoas para perto, comecei a identificar coisas no sentido da honra, comecei a identificar a questão do engajamento, entrega, entrega no sentido da participação, de estar junto, né? Comecei a identificar algumas coisas para que eu pudesse investir meu tempo nas pessoas, como eu estou investindo a longo prazo nessas pessoas. Eu comecei a identificar, de fato, pessoas que iam corresponder a esse trabalho. E comecei a orar por isso. E comecei a pedir sinais para Deus se eu devia tá me dedicando como um processo de discipulado mesmo, né? Bom. Aquelas pessoas, né? Não fazendo acepção de que alguém não mereça. Não, todos merecem. O ponto era Mas para Jesus tinha 12. tinha 12. Era o trabalho específico, Todos né? merecem, né? Mas Exatamente. o pai entregou pra ele algum. E é isso que eu procurei identificar nessas pessoas. Isso nasceu, na verdade, numa preocupação com a minha filha especificamente. Eu tenho uma filha de 16 anos, a gente vai avançando com a idade na vida, né? E eu falei assim, nossa, eu preciso ensinar tudo pra minha filha que eu sei. E Deus um dia me falou, Renato, ensina tudo que você sabe pra Lívia. E eu falei, filha, eu preciso te ensinar tudo que eu sei. Então sempre que eu tinha oportunidade, era no carro, era fazendo uma coisa, eu ensinando pra ela aquilo que Deus tinha. E eu comecei a ver que eu não era só pra ela. Que eu tinha que fazer isso pra minha comunidade, que Deus tinha colocado na minha mão. E aí foi quando eu comecei a despertar para algumas pessoas que Deus foi colocando no meu coração. Isso, não, volto a dizer, não é discriminatório nada. Foi só algumas pessoas que Deus foi colocando no meu coração. E que eu falei, não, eu vou investir aqui nessas pessoas por uma temporada. Sem começo, meio e fim. Eu falo para todos eles, olha, isso não tem prazo para acabar. Entra aqui, vamos andar junto, até que Deus mande parar. E tem sido muito bom. Os resultados têm sido ótimos, porque eu tenho visto essas pessoas exercendo seus ministérios, elas se desenvolvendo dentro da igreja. Fora da igreja também, Fora né? da igreja também, porque óbvio que isso tem um impacto fora da igreja. Mas de fato, treinar pessoas no campo. Nenhum jogador de futebol quer ficar no banco. Exato. Né? E às vezes o jogador de futebol ele prefere até ficar num nível inferior, mas que ele tá dentro do campo jogando. Exato. Porque ele tá se capacitando, tá treinando. E esse é o objetivo, é colocar todo mundo de fato para exercer o ministério. E praticar jogando, né? Ali na igreja servindo, né? Gerando amor, paixão, né? Ensinando coisas que são fundamentais, que hoje a igreja ela tem até pouco conhecimento, trazer as questões de cultura, visão, cultura do reino, cultura da igreja, visão, missão, valores,
Por que a gente faz o que a gente por que a gente faz isso, por que a gente decide assim, por que a gente não decide. Isso tudo traz um entendimento, uma visão global para a pessoa, e que muitas vezes é o que impede de as pessoas se desenvolverem dentro da liderança, né? Às vezes você vê líderes que só se preocupam com eles, com o seu ministério. Ela não entende que, na verdade, a igreja vai muito além do ministério dele. A igreja, ela tem essa responsabilidade de impactar o mundo, né? E quando você consegue gerar isso na cabeça das pessoas, consegue gerar uma mentalidade de reino nela, uma mentalidade de grandeza dentro dela, ela muda a atitude dela. Acaba com aquele negócio, eu não sei, não posso, não dá, não tenho dinheiro, né? Você elimina aquilo, você você gera uma mentalidade de que você pode tudo em Deus, que você tem tudo que você precisa, que você é capaz de fazer aquilo que Deus tem para sua vida, né? E é bem nesse sentido. Oxe, que demais, muito bom. Isso me deu várias ideias aqui. Meus amigos, obrigado. Que tempo precioso. Obrigado mesmo por terem tirado esse tempo para vir nessa mesa de comunhão aqui e compartilhar. Amém. E obrigado pelo trabalho que vocês têm feito, o trabalho que vocês têm feito com a TEP. Até eu queria deixar aqui o link das redes sociais, de tudo, tanto da igreja quanto da ONG, da TEP, para que você possa entrar em contato, saber mais como funciona, se algo queimou no seu coração enquanto eles falavam aí, para que eles pudessem compartilhar. É isso aí. Obrigado. Gente, muito obrigado. Muito Deus obrigada. continue abençoando. Amém. Obrigado você que ficou com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E pega esse link, manda para várias pessoas que vieram no seu coração aí durante esse papo abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.